O que caracteriza o ser humano e o difere dos animais é a responsabilidade. Os animais, eles não são responsáveis pelos seus atos. Como eles não têm um raciocínio muito desenvolvido, eles não conseguem pensar ao ponto de promoverem escolhas. Então, os animais, eles agem segundo as suas necessidades imediatas, segundo os seus instintos. Já o ser humano não. Diante das situações, ele para, pensa, e quando ele pensa, ele pode promover escolhas. E promover escolhas gera consequências, e as consequências, muitas vezes, elas não são agradáveis, né? Dependendo do teor da escolha do sujeito. Eu lembro que há vários anos eu tive um aluno, né? Ele devia ter aqui, uns 13, 14 anos, né? Um adolescente, e ele um dia, na minha aula, ele fez a seguinte reflexão: professor, ser humano é algo chato. Eu gostaria de ser um animal, um macaco. Ele falou assim para mim: imagina que legal, professor, ficar em cima de uma árvore, balançando de um galho para o outro, pulando de uma árvore para outra. A vida seria muito mais fácil se eu pudesse ser um animal, um macaco. Então, naquela hora, eu parei para pensar, pensei, saí pensativo da escola naquele dia, fiquei dias pensando, isso fazem muitos anos já que isso aconteceu, e até hoje em dia eu ainda estou pensativo. Mas, refletindo sobre esta situação, sobre este fato que aconteceu naquela aula, o que nós podemos concluir? Que aquele aluno, ele queria ser um animal porque ele estava achando pesado demais o fardo de responsabilidades que ele tem como ser humano. Então, o ser humano, ele precisa estudar, ele precisa se preparar para a vida, tudo o que ele faz traz consequências, ele precisa se planejar, então isso tem um custo. Ser humano não é algo gratuito. Sai caro ser humano. É preciso se preparar. Existem uma série de responsabilidades que são inerentes ao ser humano. E isso, para algumas pessoas, constitui um fardo que elas não querem carregar. E o animal, por sua vez, ele não tem estas responsabilidades. O animal, ele não precisa estudar, ele não precisa se qualificar profissionalmente, ele não precisa ter um projeto de vida, ele não precisa planejar meticulosamente a sua vida. O animal, ele vive segundo o instinto, e assim a sua própria existência vai transcorrendo normalmente. A sua vida tem um começo, um meio e um fim, e ele precisa se preocupar com a alimentação, com a proteção e também com a reprodução. Estas são as três preocupações de um animal, que é a alimentação, a proteção e também a reprodução. Já o ser humano, não. O ser humano precisa se preocupar com outras coisas que transcendem essas preocupações elementares. Mas, infelizmente, mesmo assim, uma boa parcela da sociedade brasileira se preocupa só com essas três questões, que é a alimentação, a proteção e a reprodução. Basta nós olharmos para o brasileiro comum que nós enxergamos isso. O camarada, ele pensa em comer, em sobreviver, né, em se proteger e, ó, fazer filhos, né? Isso é a preocupação que está em boa parcela da população brasileira, na mentalidade de boa parte das pessoas aqui. E por isso que o nosso país não se desenvolve, porque muitas pessoas estão ainda num estágio muito animalesco. E isso me permite compreender por que o meu aluno, há vários anos, ele fez esta colocação, dizendo que ele preferiria ser um animal, tipo um macaco, do que ser o ser humano, porque é muito fácil ser um macaco. O macaco, ele não tem grandes preocupações, ele não precisa se preparar para a vida. Basta ele agir segundo os instintos de macaco dele que vai estar tudo bem. Já o ser humano não. O ser humano, ele tem responsabilidades às quais ele precisa zelar. O ser humano é livre, mas ele precisa fazer um uso correto da liberdade, porque senão ele vai parar na cadeia. E são estas responsabilidades que são um fardo pesado demais para muitas pessoas. E muitas pessoas, notadamente aqui no Brasil, elas abrem mão da condição humana e vivem num patamar muito parecido com os animais. Se preocupam apenas com a alimentação, com a proteção e, ó,
a reprodução, fazer filhos, né? Não que eles queiram fazer filhos propriamente, mas isso acontece acidentalmente. Quando o camarada pensa apenas com a cabeça de baixo e não com a cabeça de cima, o que que acontece? Ele vai, ó, botar um monte de filhos no mundo e depois ele vai ter que se virar com isso. E isso explica também porque aqui no Brasil predominam as famílias desestruturadas. O camarada vai colocando filhos no mundo à torta e direito porque ele quer, ó, só fazer, né? Aquilo, ele tem TV em casa, ele tem computador também, só que mesmo assim ele continua fazendo. Então, quando ele vê, ele está com meia dúzia de filhos, não consegue sustentá-los, não consegue dar uma educação adequada, e quem tem que cuidar disso? A escola. A escola e os professores, depois, eles são obrigados a cuidar, a tentar dar uma educação para os filhos destes pais desestruturados e descabeçados que pensam apenas com a cabeça de baixo e não com a cabeça de cima. Então, a escola é que tem que dar conta de uma tarefa que o cara descabeçado não consegue dar, que é educar um filho. Colocar um filho no mundo é realmente muito fácil, mas educá-lo é um desafio e tanto. E muitos pais, infelizmente, eles não cumprem com esta sua tarefa, com este dever, pois é um dever educar os filhos. E eu acredito que por isso que o Brasil vive realmente esta desgraça, porque muitas pessoas, elas vivem num nível animalesco. É como aquele meu aluno uma vez falou, né, como eu disse no começo do vídeo, ele gostaria de ser um macaco e não um ser humano. Por quê? Porque ser um ser humano pressupõe que o sujeito tem muitas responsabilidades. E muitas pessoas não querem arcar com essas responsabilidades. Elas gostariam de viver como animais que vivem de forma irresponsáveis. E de forma irresponsável. E uma boa parcela da população brasileira, infelizmente, vive no mesmo patamar que os animais, se preocupando apenas com a alimentação, a proteção e a reprodução. E por isso que o Brasil é o que é, infelizmente. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.